Bom, pessoal, tá rolando aí algumas semanas essa planilha, esse desafio 52 semanas. Nada mais é do que uma economia para você realizar em 52 semanas, em que semanalmente você vai depositando valores, depositando, guardando, o que seja. E no final das 52 semanas, ou seja, um ano, você vai recolher um montante final, um valor final. Achei bacana, achei legal a ideia, diferente. E nessa própria planilha que eu baixei, eu mando o link para vocês depois aqui, ela já vem com um cálculo em que você, baseado no valor inicial que você vai começar a planilha, você vai recolher um montante final. Ah, eu quero recolher mais de 10 mil reais. Então eu tenho que começar a planilha com. Tem que começar os depósitos iniciais com 8 reais por semana. Ah, beleza, bacana, tranquilo. Dá pra depositar 8 reais essa semana, 16 semana que vem, 24 na outra semana. Dá pra depositar até lá na 15ª semana, 120 reais na semana. Tranquilo. Só que, quando eu pessoalmente fui tentar adaptar essa planilha de 52 semanas à minha realidade, aí que está a dificuldade. Vamos dizer que com planejamento e organização acontecem imprevistos. E os imprevistos sempre vão acontecer. Sem planejamento, sem organização, aí que o imprevisto é bem pior. Aí que desanda a coisa mesmo, né? Então, quando eu fui adaptar esse desafio de 52 semanas à minha realidade pessoal, financeira, é que começou as dificuldades. Então, eu acabei fazendo a partir daí uma outra planilha. Uma planilha de controle financeiro meio que anual, baseada nessa de 52 semanas. Que é a que eu estou compartilhando com geral aqui. E conversando com amigos, colegas e tal. Achei bacana compartilhar porque serve para muita gente. Então vamos lá. Aqui ela é baseada, basicamente dividida em três partes. A primeira parte, entrada de dinheiro, ou seja, o que você ganha, todos os valores que você ganha no ano. O meio dela aqui, que é esse desafio de 52 semanas. E aqui, os custos. O que você tem de custo, o que você gasta no ano. Explicando primeiro aqui a parte das 52 semanas, essa parte do meio da planilha. Aqui já estão todos os meses do ano, até dezembro. E aqui já estão, eu coloquei todas as segundas-feiras, todas as datas de segunda-feira. Por exemplo, janeiro. Quando vai cair cada segunda-feira? Dia 2 de janeiro, 9 de janeiro, 16, 23 e 30. Fevereiro. Essas datas. A partir do pressuposto que toda segunda-feira eu vou guardar o valor da semana. Toda segunda-feira eu vou guardar aquele respectivo valor. Então, por exemplo, digamos que eu comecei o valor inicial da minha planilha com 10 reais. Então, na segunda-feira, dia 2 de janeiro, eu tenho que guardar 10 reais. Dia 9 de janeiro, tem que guardar 20 reais. Dia 16 de janeiro, tem que guardar 30 reais. E assim por diante. Aqui em cima, ela já está o cálculo. O valor inicial que eu vou começar a planilha, que eu vou começar a minha economia de 52 semanas, e o valor que eu vou recolher no final, dessa de 52 semanas. Se você alterar o valor inicial que você vai começar, ela vai alterar o valor final, que você vai recolher também. Aqui tem o valor que você vai depositar, o que você vai guardar, que seja. E aqui foi onde o bicho pegou, foi onde apertou, no meu caso, quando eu fui adaptar a minha realidade. Por exemplo, eu sou assalariado, tenho uma carteira assinada e recebo um valor mensal. Todo final de mês eu recebo, no começo do mês seguinte eu recebo um valor. Um valor fixo, um valor fechado. Aí você vai começar a sua economia de 52 semanas, você vai depositar semanalmente, certo? Só que se você for basear esses valores que você tem que depositar, que você tem que guardar por semana, você vai somar todos e subtrair no final do mês. Então, por exemplo, eu vou começar a minha planilha de minha economia semanal de 52 semanas com 10 reais na semana. Até o mês de março, a última semana, eu teria que guardar 130 reais. Na 27ª semana, por exemplo. Tranquilo. Só que isso não é tão tranquilo se você vai ver o valor mensal que você tem que guardar. Se eu tenho um salário mensal, por exemplo, de R$ 1.000, em março, metade do salário já tem que ser guardado. Isso aí, no final das coisas, pode apertar um pouco o orçamento. Se você for ver, por exemplo, digamos um exemplo que eu tenho um salário fixo de R$ 1.000, em junho eu teria que depois guardar R$ 980, contando de cada valor que eu teria que guardar em cada semana.
Por isso que eu fiz essa planilha aqui. Um dos motivos. Então, a partir daqui, eu vejo qual o valor mensal também que eu teria que guardar cada mês. Correto? Ok. Aqui é basicamente o meio, essa economia de 52 semanas. A partir daqui, então, eu coloquei essa primeira parte, que são os ganhos mensais. Cada vez que eu receber dinheiro, que dinheiro entrar, eu vou colocar aqui, nessa parte. Por quê? Porque a partir daqui, ele vai calcular se eu vou ter condições ou não de seguir a minha planilha com os valores que eu estou querendo. Se eu comecei a planilha de 52 semanas com R$ 10, eu vou ter condições de depositar, de guardar cada valor até o final, até a última semana? Então, por exemplo, aqui eu coloquei o salário mensal, para quem é assalariado, no caso como eu. Eu recebo R$ 1.000 mensais, então eu coloquei que todo começo de mês, R$ 1.000, correto? A partir daqui, a partir desses R$ 1.000, ela está calculando, eu ganhando R$ 1.000 todo mês, quanto que sobra, já subtraindo o valor que eu vou depositar aquele mês. Então, por exemplo, deixa eu só excluir isso aqui que eu vou falar disso aqui depois. R$ 1.000 eu ganhei em janeiro. Eu tenho que depositar no mês de janeiro, somando cada semana, R$ 150. Ou seja, vão me sobrar R$ 850 no mês. Seguindo para o mês seguinte, eu ganho mais R$ 1.000, meu salário mensal. Quanto que sobrou do mês anterior? 850, que aqui é a sobra do mês anterior. Contando que eu não vou gastar esse dinheiro, que ele não vai sair, eu tenho ainda um orçamento de R$ 850 no mês anterior. Correto? Ou seja, R$ 1.850 que eu tenho em fevereiro. Quanto que eu tenho que depositar? R$ 300 aquele mês, contando cada semana. E assim por diante. O valor que eu recebo mensal, quanto sobrou do mês anterior, quanto eu tenho que depositar nas semanas, quanto que sobra. E aí você vai vendo que cada vez que vai aumentando o valor que eu tenho que depositar na semana, vai reduzindo o quanto sobra. E aí aqui um exemplo básico. Digamos que aqui no mês de outubro eu recebi os R$ 1.000 de salário. Quanto que sobrou do mês anterior? R$ 1.200 de setembro. Eu tenho que depositar semanalmente R$ 2.100. Quanto me sobra? R$ 100 no fim do mês. Quando você vai ver o mês de novembro, já dá ruim. Por quê? Porque eu recebi R$ 1.000. Aqui eu coloquei um exemplo básico de assalariado. Primeira parte do 13º, que seria aqui R$ 500. No final de novembro eu teria que depositar R$ 1.860, somando cada uma das 4 semanas. Vai faltar R$ 260. Ou seja, não vai fechar a conta. Para em dezembro depositar o valor que eu deveria. O valor vai ficar negativo. Ou seja, eu já não vou receber o total, o valor recolhido das 52 semanas, porque vai faltar dinheiro para depositar, para guardar. Por isso essa planilha completa aqui. Para você já ver a sua realidade e adaptar fácil à sua realidade. Se vai faltar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir o valor inicial. Consequentemente, obviamente, eu vou recolher um valor menor. Mas eu vou conseguir cumprir fixo e certinho as 52 semanas. Em vez de começar com R$ 10, eu vou começar com 8. Vou recolher um valor menor, correto. Mas lá no fim das 52 semanas, não vai ter nada negativo. Vai estar tudo certinho. Digamos que nesse mês de janeiro eu fiz um corre por fora e recebi mais R$ 200. Ok, já vai aumentar o valor que vai sobrar, vai aumentar o valor final. Eu posso às vezes até a partir daí pensar em guardar mais nas 52 semanas. Ó, consegui aumentar o valor inicial de depósito, a partir só por causa desses R$ 200. Não recebi esses R$ 200, continua na mesma. Os R$ 9 iniciais aqui ainda dá tranquilo. Mas se eu for para R$ 10 iniciais, já não fecha a conta, vai faltar. A partir daí, essa terceira parte aqui da planilha, custos mensais, ela está em duas partes. Custos mensais fixos e custos mensais variáveis. Custos mensais fixos é aquela coisa que eu tenho todo mês, que é certa que eu vou ter todo mês. E aqui está nos custos fixos, eu criei essa outra aba aqui, custos fixos. Dois exemplos que eu pensei basicamente de custos fixos. Faculdade e academia.
Dividir em primeiro e segundo semestre, porque às vezes pode ocorrer uma alteração nesses 6 meses. Se um dia muita coisa muda, imagine um semestre. Faculdade. No primeiro semestre eu resolvi começar a faculdade. R$ 350 minha faculdade, mensal. Ele já vai jogar os valores para cá. Um custo fixo. Já vai subtrair e você já vai ter a resposta. Opa, peraí. Com esse custo mensal de faculdade que eu tenho, nesses 6 primeiros meses, em julho, aliás, já não vai bater a conta. Já vai faltar a grana para eu guardar as 52 semanas. Então, se eu for começar uma faculdade agora no começo do mês, eu vou ter que diminuir o valor inicial? Nos 3 últimos meses ainda deu falta de dinheiro. Mas eu acho que eu consigo fazer um corre ali e aí vai do seu planejamento. A planilha é exatamente para te mostrar a realidade que vai ocorrer e o que você tem que adaptar, o que você tem que fazer. Para ter sucesso no final das 52 semanas. Vamos voltar aqui nos custos fixos. Vou começar a academia. Aquela história de começo de ano, vou ser fitness. Consegui uma academia de R$ 200 mensais. Fechei um pacote de um ano dela. Então vai ser o primeiro semestre R$ 200 e o segundo semestre R$ 200. Com esse custo aí, não fechou. Faltou dinheiro, no final das contas. No mês de junho, já deu falta. Então, vou ter que reduzir de novo a minha economia de 52 semanas. Basicamente é isso. E custos variáveis é para conseguir um controle financeiro bom, um controle financeiro completo. Hoje, almocei na rua, R$ 20 o almoço. Já subtrai dos valores. Já vai contar com o dinheiro que eu gastei. Porque saiu o dinheiro. Então eu não posso contar mais com esses R$ 20 aqui no valor total. Gastei mais R$ 20 de almoço no outro dia, mais R$ 20 de almoço no outro dia. Ela vai subtrair os valores. E vai fazer falta cada um desses valores no final. Então, basicamente é isso. Eu fiz essa planilhazinha para ter essa visão completa da coisa. Para ser mais fácil, para ser mais prático, realmente conseguir atingir a meta, atingir o objetivo dessas 52 semanas. Para você não se deparar, é fácil começar com R$ 20. Eu vou recolher quase 30 mil no final do ano. Beleza, ótimo. Só que quando você vai ver que começa a apertar, você não conseguir depositar, você não conseguir guardar o valor semanal que você deveria guardar, você começa a desanimar às vezes e desiste. Então, para isso não ocorrer, para ter um planejamento bacana, por isso que eu fiz essa planilha aqui mais completa, essa planilha realmente financeira anual mesmo. Ok? Beleza? É isso. Tá aqui a planilha, galera, é uma explicação dela, né? Já que para ficar mais fácil também, para entender toda a planilha. E qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer sugestão, às vezes, eu queria colocar uma fórmula aqui que calculasse juros, por exemplo. Eu vou fazer 52 semanas, esse desafio 52 semanas, depositando na poupança. Pô, bacana, vamos então inserir uma fórmula aqui de juros, para ela já calcular com os juros qual o valor total que você vai recolher. E é isso. É adaptável, é completamente modelável. Eu modelei a minha realidade, que eu imagino que seja a realidade de muitos. Então, tá aqui a planilha. Só deixar aí os contatos, o e-mail, que eu vou estar compartilhando a planilha com vocês. E a partir do videozinho já consegue fazer uma coisa bacana, fazer um controle legal. Beleza? Vamos aí, geral, conseguir fazer essa economia legal aí de 52 semanas, esse desafio. Cumprir esse desafio. Para no final do ano ter uma sobrinha legal, para fazer uma viagem, para comprar alguma coisa. Já que é o objetivo da planilha, né? Em um ano recolher uma grana massa, uma grana bacana, de um jeito legal. Beleza? Valeu, falou!